Graças a paz, igreja, boa noite. Vocês estão bem? Queria falar para o pessoal do louvor que é assim, ó. Toda igreja que eu passei, o louvor é o que mais sofre. Então é assim, estão sofrendo, estão passando por problemas internos e externos? Claro que estão. Mas lembre-se, quando você começa a dar fruto, você é podado. E aí você começa a sofrer. Mas saiba que isso é bom, porque isso vai fazer você dar mais fruto. E o louvor ainda, que sabe que é um componente assim, crucial para o início do culto, para adoração a Deus. É o que vai mais sofrer, porque vai sofrer aperto de tudo quanto é lado. Então assim, mantenham-se em pé, sorrindo, chorando, sofrendo, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. O papel de vocês é extremamente importante. Então saibam que os problemas vêm, mas Deus é nosso companheiro. Deus é um Deus que gosta de se relacionar conosco. Amém? Hoje o tema da minha mensagem é Jesus, a fonte eterna de vida e de salvação. Pode acender a luz para mim aqui, por favor? Obrigado. Eu já estou chegando perto dos 60, então você sabe, né? Então o tema, eu já disse, eu quero ler uma passagem com vocês que está em João 6:35. Vamos ficar em pé, só um instantezinho, em reverência à palavra de Deus. Evangelho que escreveu São João, capítulo de número 6, versículo de número 35. E declarou-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É isso que está escrito? É isso aí. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que eu seja teu porta-voz aqui essa noite, para que a tua palavra possa alcançar os corações necessitados, aflitos, carentes, os corações que estão sufocados por algum motivo. Que a tua palavra, Senhor, possa alcançar cada coração e que possa falar com cada um essa noite, inclusive comigo, para que possamos, Senhor, seguir em frente, cumprindo o propósito que o Senhor nos concedeu a cada um de nós. Dessa forma, Senhor, eu te agradeço profundamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Hoje, quando eu estava me preparando para pregar hoje à noite, e lendo a Bíblia, veio um pensamento. Vocês têm ideia de quem estava lá no deserto, junto com Moisés? Eles tinham acabado de sair do Egito, estavam no deserto. Não tinha a menor ideia de quem era Cristo.
que todo esse pessoal aí, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e todos esses, eles são chamados de os construtores. E ao longo de todo o Antigo Testamento, eles vêm sinalizando Jesus sem saber. Desde o maná que cai para alimentar as pessoas que estavam reclamando que não tinha pão. E aí Jesus Cristo aqui na frente fala assim: eu sou o pão que desceu do céu. E o pão que desceu do céu naquela época estava sinalizando para Jesus, que eles nem tinham ideia de quem era no momento. Vocês concordam que nós somos privilegiados, porque a gente pode ver do início até hoje, nós podemos entender quem é o pão, quem é a pedra que verteu a água. Vocês têm ideia de que quando o pessoal começou a reclamar para Moisés: pô, a gente saiu de lá do Egito e agora a gente vai ficar com sede aqui, lá a gente tinha tudo. E Deus fala para ele, falou assim: ó, toca na rocha, que ela vai verter água. Aí aqui no Novo Testamento a gente ouve falar da pedra que foi rejeitada pelos construtores. E que pedra é essa? Aquela pedra que verteu água. Espera aí, mas aqui na frente não tem uma passagem que Cristo fala assim, ó: eu sou a fonte de água que jorra para a vida eterna? Porventura Jesus também não é a rocha? Muitos se confundem com a passagem de Pedro que fala assim: tu és pedra, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está falando de dois tipos de pedra, uma pedra menor e uma rocha, que é ele. E é sobre ele que é construída a igreja. E quando eu assistindo The Chosen, muito interessantemente, o diretor coloca Jesus falando para os fariseus, eles ficam bem incomodados com isso. Ele falou: mas a lei de Moisés diz isso, e Jesus fala para eles assim: eu sou a lei de Moisés, porque tudo que a lei aponta é para Jesus, é o pão, é a rocha, é o sacerdote. Eu não sei se vocês sabem, mas para ser sacerdote, segundo a lei, tem que ser da tribo de Levi. Então, então tem coisa errada aí, né, irmãos? Porque Jesus é de que tribo? Tribo de Judá. Vocês estão meio acanhados? Pode responder, irmãos. Jesus é da tribo de Judá, então como é que ele pode ser sacerdote? Porque está escrito que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque, antes. Então Jesus é o sacerdote, foi dito no Antigo Testamento. Jesus é o pão que desceu do céu, foi sinalizado lá o maná. Jesus é a rocha, Jesus é a fonte de água. Então eles estavam construindo a lei. Deus estava construindo a lei através da vida deles, e a lei vinha mostrando para eles o que era pecado. Isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Toda vez que você cometer esse pecado, você tem que pegar um cabrito ou uma ovelha e sacrificar, e junto com ela um pão. Hoje a gente fala pão, mas na época eles falavam um bolo feito de flor de farinha, que era a melhor farinha, e azeite puro. Tinha que oferecer cada pecado, tinha que oferecer o sacrifício, e tinha que oferecer um pão, e tinha que oferecer vinho. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Que Jesus, quando
encerra nele a lei, quando se cumpre nele a lei. Quando eu falo de cumprir, eu não estou falando de seguir regras, mas sim de que tudo que foi dito acontece na figura de Jesus. Quando ele chega na ceia, que ele fala assim, ó, esse é o meu corpo, ele parte o pão e diz, esse é o meu corpo que é oferecido por vós. E quando ele levanta a taça e diz assim, esse é o sangue da aliança no meu sangue. Esse é o cálice da aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vocês concordam que Jesus, ele está pegando tudo que foi escrito a respeito dele e está selando, enfim, e que logo após ele encerra, quando ele é feito sacrifício vivo na cruz, que ele morre e lá da cruz ele diz assim, tetelestai, está consumado. Tudo que foi falado para ele através do Antigo Testamento e os profetas está consumado na cruz. E Jesus vem para trazer uma notícia, que é o reino de Deus. Mas irmãos, tudo isso é muito lindo, muito maravilhoso. É fantástico toda essa história. Só que enquanto essa lei, que Jesus, no seu último ato, diz assim, eu vos trago um novo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Nisso está encerrado, isso se cumpre toda a lei e os profetas. E com a sua passagem, seus ensinamentos, ele vem trazer luz para todos os escritos e fazer com que pelas suas pisaduras nós sejamos sarados. Então a lei que está no papel, ela tem que fazer parte, ela tem que ser escrita no seu coração. Então todas as vezes que você estiver passando por uma tribulação, essa lei tem que estar bem escrita no seu coração, porque se você não lembrar dos ensinamentos de Cristo, você vai tropeçar e você vai cair. Então faça com que todos os dias você tenha esse contato, para que a lei que está fora venha para dentro, que todo dia Cristo escreva mais um verso da lei dentro do seu coração, e quando você for afrontado, seja lá por quem for, na rua ou dentro da igreja, você se lembre dos ensinamentos de Cristo, e que eles sejam a base da sua salvação. Porque muitas vezes a gente vem, louva a Deus, canta, sente arrepio e tudo, mas não muda. E quando você não muda, você vive caindo, vive sofrendo, vive chorando. Sabe por quê? Porque você não está baseado na lei de Jesus que está escrita nos nossos corações. A partir do momento em que você toma consciência que você tem que aprender, tem que introjetar a lei, medita nessa lei de dia e de noite. Sabe por que foi falado isso? Para que ela se torne parte de você, para que em vez de quando alguém te afrontar, você em vez de xingar, você cuspa um versículo que alcance o coração do seu inimigo, ao invés de você afrontá-lo com palavras torpes. Essa transformação tem que ser diária. É fácil? Não, não é fácil. Isso é dolorido, porque vai contra nós mesmos.
E lembre-se, um dia, para que você seja salvo, que assim, aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado, mas quem crê será salvo. Um dia, você vai ter que olhar no espelho, e você não pode se enxergar mais lá. Você tem que olhar para o espelho e ver Cristo, o servo sofredor, aquele que tinha tudo para condenar, mas não condenava. Ao contrário, ele amava. Então muitas vezes, pequenas rusgas, sabe? Aquelas ranhetices. Ah, porque você fez isso, eu não gostei. Ai, pastora, não gostei. Para com isso, pelo amor de Deus. Se converte. Muda o caminho. Seja uma nova criatura. Quando você fizer isso, você vai ver que vai jorrar do seu ventre água viva, e vai não só transformar só você, mas as pessoas que estão ao seu lado. Mas enquanto houver essas picuinhas, isso não leva a lugar nenhum. Aliás, colabora para atrapalhar a sua vida. E aí as coisas começam a dar erradas na sua vida, e você fala: ai Senhor, o que está acontecendo? Ele nem fala nada. Pode ver que quando você fala isso, ele nem fala nada. Ele falou: o que está acontecendo? Ah, se eu falasse, você ia chorar tanto. Eu digo isso não por causa de vocês, eu digo isso por causa de mim. Nós temos que aprender a ver o nosso irmão como superior e nós como inferiores. Eu sei que essa palavra é muito dura, mas ela é para chacoalhar o seu coração, para fazer com que você se converta. Sabe o que é se converter? Mudar os seus pensamentos, mudar as falsas ideias, transformar-se numa nova criatura. E o teste, sabe qual que é o teste? É quando alguém bem próximo de você fala uma coisa que te confronta. Aí você já... Aí eu lembrei da lei que está escrita no meu coração. Ô Senhor, é eu que estou errado, Senhor. É eu que estou fazendo errado, Senhor. É eu que não estou meditando na sua palavra, Senhor. Sou eu que não estou orando o suficiente. Sou eu que não estou ficando na sua presença. Sou eu que estou perdendo tempo com coisas que não levam a nada. Sou eu que estou errando. Não é a pessoa que está me afrontando. Sou eu. Sou eu. E quando a gente se toca disso, como dói, irmãos, como dói. Quando você consegue olhar para você e ver o quanto você é pequeno. Quando Jesus fala para a mulher que foi jogada no chão lá, dizendo assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem tampouco eu. Irmãos, imagina uma pessoa que foi pega em adultério, está ali, Deus está ali e sabe de tudo. Fala assim: onde estão os teus acusadores? E ninguém te condenou, nem tampouco eu. Vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aí, irmãos, nós estamos dentro da igreja orando, cantando, louvando. Ah, que maravilha! Glória a Deus, aleluia, que bom, que gostoso. E quando sai da porta, é só pela misericórdia.
ou dentro da igreja, com as conversas, com os burburins. É só a misericórdia de Deus na vida da pessoa. Irmãos, eu assisti um filme que mexeu muito comigo. Um filme que se chama A Forja. Alguém já assistiu aqui? Amém. Então vocês vão entender do que eu vou falar agora. No final no percorrer do filme, não vou dar spoiler para que as pessoas possam assistir, mas tem uma frase lá que o Josué fala para o Isaías assim: a gente tem que aprender a deixar de ser dreno e virar fonte. Seja fonte na vida do seu irmão. Para de ser dreno. Dreno de energia. Dreno de paciência. Sabe o que é dreno? Que fica drenando, fica puxando, sabe? A paciência também é drenada, irmãos, porque todo dia dá problema. Mas de novo, os mimimi, sabe, as reclamações. Irmão, sabe de uma coisa? Toda vez que você reclama, você para a ação de Deus. Porque quem reclama pede 2 vezes por aquilo que não gosta. E muitas vezes você orou pelo seu filho, sabe? Você está ali e Deus falou: não, eu vou mover, eu vou ajudar, eu vou tocar no coração dele. Aí a pessoa faz alguma coisa errada e você fala: ai, tá vendo? Eu disse. Aí Deus falou: você está pedindo 2 vezes para que ele volte a ser quem ele é? É isso? Muitas vezes a sua reclamação está parando a oração que você fez em benefício, está fazendo voltar ao início, ao que a pessoa era. Então para de reclamar. Pode ser. Se algum irmão na igreja te afrontar, irmãos, coloque ele numa posição superior, ore a Deus, perdoe-o, ame. Você é um pequeno Cristo. Você tem que nascer de novo, ser uma nova criatura. Porque senão a gente vai ficar em círculos. O Carlos uma vez disse aqui, não aqui, na outra igreja, ele disse assim: a igreja que não cresce já está morta. Só que para a igreja crescer, irmãos, aqui não tem que ser uma reunião de ovelhas que tratam Deus como anotador de pedido. Ah, tudo bem, tem um lugar na mesa para você, mas Deus não é anotador de pedido. Ele é um Deus relacional. Você não vem aqui só falar: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. É bom fazer logo, viu? Eu quero isso, eu quero aquilo. Você vem aqui na igreja para se tornar uma pessoa que do seu ventre jorra água para a vida eterna. E quando jorra, alcança outras pessoas. Alcança outras pessoas. Você fala: eu participo de uma igreja maravilhosa, porque o evangelho é pregado, porque nós somos transformados, porque há amor, sabe? Porque há, sabe, resiliência, existe paz no nosso meio. E a pessoa fala: nossa, então, é tão bom isso, que isso transborda o meu coração, eu tenho que te falar. Minha mulher às vezes fala assim: você vai na academia só treinar a língua, é por isso que minha barriga não some. Mas toda vez que eu tenho oportunidade: você é cristão? É o quê? Conheço um pouquinho. Um pouquinho do quê? Eu falei assim: se você conhece um pouquinho, você conhece o reino? Você sabia que o reino está dentro de você? E você sabia que é através do reino que Deus age mudando nós, transformando-nos em outras pessoas, fazendo com que os problemas da nossa vida se transformem
em situação, em aprendizado, para que a gente possa viver melhor, surgem ideias, surgem ligações com outras pessoas, abrem-se oportunidades, tira a gente da escassez, faz com que a gente se transforme numa nova criatura. Quando vocês saírem propagando o Evangelho por aí, o Evangelho, irmãos, não é sair falando sobre questões científicas, não, sabe? Chegar e falar, não, você sabia que a questão da epistemologia do sistema, não é isso, irmão. É falar assim, ó, Jesus veio trazer uma boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? O reino de Deus está ao alcance de todos, e o reino de Deus está dentro de você, e você pode fazer coisas maravilhosas se você alcançar o reino de Deus. Aleluia. Eu estava no Hospital das Clínicas, e eu sou, perdoe-me a cara de pau, mas eu sou intrometido mesmo. Eu vi uma irmã conversando com outra irmã dentro do elevador. Eu falei, que não sei o quê, porque Deus falou, mas não aconteceu. Eu fiz igual o rapaz lá do filme O Livro de Eli. Não é com você, 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 não é com você. Aí a mulher começou a reclamar muito, falou assim, irmã, já viu Marcos 11:24? Como que a irmã tem pedido para Deus as coisas? Tem pedido reclamando ou tem pedido crendo? Porque se você pede reclamando, irmã, vai piorar. Agora se você pede crendo, vai melhorar. Estou me olhando assim, eu falei, porque a única coisa que está escrito que agrada a Deus, sabe o que é? Fé. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Será que quando nós reclamamos nós temos fé? Aí vocês vão olhar para mim e falar assim, o senhor não reclama? Não, eu reclamo. A gente cai, irmãos, a gente é fraco. Teve um dia que eu vim para o culto, eu tenho uma testemunha aqui. Eu vim para o culto, eu reclamei com Deus lá na minha cama. Do sábado para o domingo eu reclamei com Deus. Senhor, o negócio está terrível. Eu cheguei aqui, irmãos, estava orando, aí eu levantei e fui cumprimentar a irmã Edilene, pois Deus usou a irmã Edilene para falar comigo, usando as palavras que eu usei com ele. Ele está de olho, irmãos. Ele está vendo tudo. Isso só vai ser novidade para você se você não tem fé, se você não crê. Mas eu acredito que todos aqui têm fé, todos creem. Então, irmãos, vamos parar de ser dreno, porque Jesus é o pão da vida. Ele pode alimentar a sua sede espiritual. Ele pode te conduzir a campos verdes, a um lugar de paz, como Ele tem feito comigo. Muito recentemente eu contei meu testemunho aqui no culto dos homens. Nós fomos para um encontro de casais, muito bom por sinal, mas eu não posso contar nada, tá? Porque foi pedido que eu não contasse nada, porque lá é tudo surpresa. E nós fomos para um encontro de casais, e o meu filho estava bem, passou o final de semana com a Letícia, depois passou o domingo, parece que foi com a Karine, né? Nós vimos ele, estava bem e tudo mais. Quando chegou na segunda-feira, o menino, profunda depressão, deitado. Eu entrei lá no quarto dele e falei assim, escuta, a gente ora tudo, mas você precisa reagir, né, meu filho? E eu fui orar, irmãos. Eu falei assim, Senhor, existem coisas que a gente pode fazer com a mão da gente. Vai lá, pega, arruma, conserta,
sabe, passa raiva. Tudo bem, tem coisas que a gente faz, mas existem coisas que é só o Senhor que pode fazer. E eu te peço, Senhor, encarecidamente, eu quero ver meu filho de pé, eu quero ver meu filho animado, feliz. E eu creio que tem alguma coisa atrapalhando aqui em casa, porque estava tudo bem, foi a gente chegar. E eu tenho o costume de fazer as minhas orações, só que assim, eu terminei minha oração aqui, eu fico quieto um pouquinho, sabe? Porque muitas vezes ele quer responder para você ali, e você levanta, amém, 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 tchau, 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 estou atrasado para o serviço. Tem um tempinho lá, irmão, conserva um tempinho lá para orar, tempinho para trocar aquela ideia com Deus. Ele gosta disso. E aí Deus falou assim para mim: a partir de amanhã você vai ver a mudança na vida dele. O que tinha lá já saiu, e para a honra e glória de nosso Senhor Jesus, na terça-feira ele já era uma outra pessoa. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque assim, fala, é pastor, que não acontece nada. É o quê? Irmãos, é cada situação. Não é não, pastor Fabiano? Hein, pastora Bela? Hein, Carlos? É cada situação. Mas assim, quando a gente sente o amor de Deus, irmãos, a gente olha para as dificuldades assim e fala assim: Senhor, o seu amor é maior. O seu amor é maior. Não porque o Senhor atende os meus pedidos, mas porque eu vejo nas tuas ações para comigo e para com a minha família o teu amor. Como é bom, irmãos, estar na presença do Senhor. Eu fui ungido a pastor e eu orava assim: Senhor, eu vejo todo mundo falando que te serve, mas eu te sirvo o quê? No que eu te sirvo? Vocês já fizeram essa pergunta? Ou você acredita que vir o culto, orar, jejuar, participar das festividades, isso é servir a Deus? Jesus Cristo deixou bem claro que o rosto dele está na face do necessitado. Porque ele fala assim: todas as vezes que fizerdes alguma coisa a esses pequeninos, vão estar fazendo para mim. Então servir a Deus é ver o desamparado, ver o triste. Às vezes um irmão da igreja está precisando de uma palavra, você estender o seu braço, dar um abraço, perceber que a pessoa não está bem, manda uma mensagem, dá uma ligadinha: irmão, você está precisando de alguma coisa? Será que eu consigo te ajudar em algo? Servir a Deus é servir o seu próximo. Fala para mim, o que Deus precisa da gente? O dinheiro dos dízimos e ofertas é para sustentar a estrutura, porque é bom estar aqui com vocês. É ou não é? É bom estar aqui, participar, conversar, ver os testemunhos, ouvir o louvor, participar das orações, conversar com os irmãos. E aí, irmão, como é que está? E o trabalho, e a família? É bom demais, irmãos. Só que tudo isso tem custo. E a gente tem que... E Deus, quando Ele vê essa ligação entre nós, Ele se alegra.
Quando vem alguém ali, ó, falou assim, eu não tenho o que comer, será que vocês poderiam me ajudar? E a igreja fornece uma cesta, ora, fornece uma cesta, mata a fome daquela família. E tantas outras coisas que a gente pode fazer. Eu estou aprendendo, eu e minha esposa estamos aprendendo. Porque eu acredito que tem muitos casais nessa igreja que precisam de um trabalho mais próximo, trabalho de casais. Porque às vezes a gente é crente com todo mundo, menos com a esposa. É ou não? Às vezes você é crente com todo mundo, a esposa. Já percebeu que a pessoa que está do seu lado, ali dorme do seu lado, é aquela que consegue, é aquela que tem a chave para tirar você, para tirar sua paciência? Parece que a pessoa sabe onde que é o ponto fraco, é ali, ó. Às vezes nem ela sabe, só você sabe. Mas ela vai lá e aperta o botão assim. Aí você lembra que tem uma lei escrita no coração e você tem que dar um passo atrás. Irmãos, lembre-se que Jesus se transformou em templo e nos transformou em templo do Espírito Santo. Lembre-se que Jesus é o pão da vida, que Ele alimenta as suas necessidades espirituais. Lembre-se, irmãos, que a lei clareada por Jesus, porque Ele veio e disse, eu sou a luz do mundo, sabe por quê? Porque a lei foi escrita, estava sendo cumprida, digo, no sentido de obedecer, estava sendo obedecida de uma forma que não era boa para as pessoas. Isso não é culpa de Deus. Então vem Jesus e fala assim, eu sou a luz do mundo, e Ele veio lançar luz sobre o entendimento da lei. Por isso que Ele vai falar, os antigos lhes disseram, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, ama o teu inimigo. Opa! O pessoal fala, tempo da graça pode tudo. Pode não. Amar o teu inimigo é bem pior. Ora por quem te persegue, aquele irmão que está aqui no louvor do meu lado, ou aquela irmã que está aqui do meu lado, que é o espinho na minha carne, perturbando a minha vida. Toda vez que a gente vai ensaiar, ora por ela, ora por ele. Tem misericórdia, irmão. Seja crente. Que o Espírito Santo possa te transformar numa nova criatura. Eu estou dizendo isso. Ora pela pessoa e eu duvido que ela não seja transformada. Ora com fé e pede que uma hora ela vai ser tocada profundamente e vai vir correndo te dar um abraço e pedir perdão para Deus. Mas assim, chutar, irmãos, maltratar ou xingar ou fazer picuinha, não é atitude de crente não, irmão. Atitude de crente é ir lá, abraçar, minha irmã, meu irmão, me perdoa, vamos tentar de novo, vamos ser nova criatura, vamos aproveitar o trabalho de Cristo em nós, vamos encontrar o reino juntos, vamos fazer com que sejamos transformados à imagem e semelhança de Cristo. E assim toda a igreja, porque quando você tem um elo fraco na igreja, ou dois ou três, vocês concordam que a corrente é mais fácil de quebrar? O papel nosso como igreja é quando tem elos fracos,
que a gente vai lá e abrace e ajuda a fortalecer o elo. Toda a igreja sente. Toda a igreja. De certo que tem aquelas pessoas que falam, estão nem aí, isso também não é papel de crente não, viu? Estou nem aí, não é comigo, não sou do louvor, eu não sou do ministério infantil, eu não sou pastor, estou nem aí. Opa, peraí, irmão, você está vendo que tem algo errado, você não tem uma palavra para dar, mas você tem uma oração para ajudar. Então, dedique um tempinho lá, não saia atrasada para trabalhar não, catando as coisas, pegando coisa para comer, nem doido. Reserve um tempinho para falar com o papai. Fala, ô Senhor, abençoa meu dia hoje, Pai. Obrigado por eu ter mais um dia de vida, por eu poder respirar, encher os meus pulmões de ar. Obrigado, Senhor. Pai, alcança aquele irmãozinho da igreja, aquele lá, Pai, que ele tem o dom de tirar minha paciência. Pô, Pai, ele é meu irmão e eu não estou sabendo lidar com isso. Me ajuda, Senhor. Me transforma, Pai, numa nova criatura. Que eu seja outra pessoa. Sabe? Tem gente que é crente, mas acorda cedo, catando a bolsa, o celular, tudo errado, já pega o carro. Aí por ele estar atrasado e um outro lá está mais tranquilo, lasca ali uma fechada, ele sai, ô filho da jumenta de Balaão, para não dizer outra coisa, né? Você escuta, é você que está atrasado, filho. Então ora, irmão, antes, levanta um pouco antes. Vem para o culto, ora um pouco antes. Venha para o culto. Faz o que o nosso irmão André falou aqui, o culto começa em casa. Aliás, o culto começa cedo. Quando você acorda, quando você abre o teu olho. Você abriu o teu olho, irmão, respirou, você já tem que falar, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor guardou meu sono. Tem tanta gente, a gente tem um sobrinho que ele teve problema com droga. Eu não cheguei a vê-lo no hospital, mas quem o viu disse que ele buscava o ar, diz que essa parte dele afundava, só que não entrava. Vocês imaginam uma pessoa morrer, uma pessoa que é de lar cristão? Você já pensou uma pessoa sentir isso, irmão? E quantas vezes você pode pegar um copo de água gelada e beber assim, e agradecer a Deus, encher os seus pulmões de ar, sabe? Ter um prato de comida, ter uma cama quentinha, que tanta gente não tem. E você, muitas vezes, ou eu, não somos gratos por isso. Lembre-se, Deus, Ele faz coisas usando o que você tem. Lembra dos peixinhos e dos pães? Tinha 5.000 pessoas, mas é impossível, tem 5.000 pessoas. O que você tem aí mesmo? O azeite da viúva, o que você tem? Um pouquinho. Azeite. Vamos. Os músicos podem vir. Deus, Ele vai fazer com que você tenha. Ah, mas eu não tenho nada. Ah, tem. Aí dentro de você tem um reino. E aí dentro de você tem um reino de criação. Aí dentro tem ideias. Aí dentro há a manifestação de Deus para tornar você uma pessoa criativa. Você, ao acordar, você fala: Senhor, eu não sei o que fazer, e Ele vai te dar direção. Você vai saber o que fazer. É uma ligação. É um irmão da igreja que fala: irmão, você faz isso, faço. Aí você conhece uma outra pessoa que te dá a oportunidade de fazer uma coisa que você nunca fez, e você, sem saber que sabia fazer, você aproveita a oportunidade e fala: eu não sabia que eu sabia fazer isso. É doido, né? Eu não sabia que eu sabia fazer isso.
Foi o que eu disse lá no encontro de casais. Eu não sabia que eu precisava. Eu só descobri que eu precisava depois que eu participei do curso. Eu falei assim, eu precisava disso e não sabia. E Deus pode fazer coisas fantásticas, maravilhosas, não para você, mas por você, através de você, para alcançar outras pessoas. E assim o reino é como Jesus Cristo disse, é como fermento que leveda a massa. Quando você faz o seu papel, o reino cresce, alcança outras vidas, e essas vidas são transformadas. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé, fazer uma oração. Papai. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero clamar a Ti, Senhor, pela nossa igreja. Não digo por somente o espaço, Senhor, físico, mas por cada membro, por cada irmão que está aqui essa noite, e aqueles que são irmãos, mas não puderam estar. Senhor, eu não sei o que acontece na vida de cada um, mas Tu sabes, Senhor. Então, que eles acordem amanhã, Senhor, renovados, renascidos, transformados à imagem e semelhança do Teu Filho Jesus. Que possamos, Senhor, como igreja e como membros de uma igreja, sentir a necessidade do outro, Pai, sentir a dificuldade do outro, Senhor, e sentindo a dificuldade do outro, que muitas vezes a dificuldade é em nos entender, então acaba saindo confusão, briga, Senhor, porque as pessoas não se entendem, não conversam a mesma língua. Senhor, que tudo que está em desacordo seja arranjado. Senhor, planifica os corações, transforma-nos, Senhor, a imagem do Teu Filho Jesus, para que possamos seguir no Teu caminho, Senhor, crescendo em entendimento e na fé, para que possamos proclamar o Teu Evangelho, a boa notícia do reino, e alcançar mais e mais pessoas. Pai, às vezes eu tenho até vergonha de pedir, abençoa essa congregação, porque ela já é muito abençoada, Senhor. Em cada testemunho, em cada história, em cada situação, em cada vida, Senhor, nós vimos a Tua mão agindo, transformando, modificando, trabalhando. É certo que haverá problemas, mas contigo, Senhor, todos os problemas são selecionados. Então, eu quero te pedir, Senhor, pela equipe de louvor, quero te pedir pelo ministério das crianças, pelos pastores dessa igreja, quero te pedir pelo ministério de intercessão, pela mídia, Senhor, por todos os departamentos que compõem essa igreja, Senhor, todos os departamentos, que possamos ser corpo bem ajustado, funcionando perfeitamente. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai, por tudo. Amém e amém.